Você já acordou com aquela sensação de que está improvisando a própria vida? Como se todo mundo tivesse recebido um manual de instruções, menos você? Como se existisse um roteiro que todos seguem e você foi o único que não pegou a cópia? Sartre passou décadas estudando essa angústia e descobriu algo que vai destruir todas as suas certezas. Ninguém recebeu o manual. Ele nunca existiu. Você não está perdido. Você está livre. E essa liberdade é a coisa mais aterrorizante que um ser humano pode enfrentar. A existência precede a essência. O que isso realmente significa? Imagine que você compra uma faca. Antes dessa faca existir fisicamente, alguém pensou nela. Alguém desenhou, decidiu o formato, o material, a função. A essência da faca, o propósito dela, veio antes da sua existência. Ela foi criada para cortar. Isso está na natureza dela antes mesmo dela existir. Agora pense em você. Você simplesmente apareceu. Não houve um criador que te desenhou com um propósito específico. Não houve um arquiteto divino que decidiu: este aqui vai ser médico, ou esta vai ser artista. Você foi jogado na existência sem manual, sem instruções, sem propósito pré-definido. Essa é a frase mais brutal e libertadora de Sartre. A existência precede a essência. Você existe primeiro, e só depois, através das suas escolhas, você cria quem você é. Não existe uma natureza humana. Não existe um você verdadeiro esperando para ser descoberto. Você não é uma faca com um propósito pré-determinado. Você é uma folha em branco que precisa se escrever enquanto vive. E isso aterroriza, porque significa que não existe desculpa, não existe destino, não existe era para ser assim. Tudo que você é, você escolheu ser, mesmo quando acha que não escolheu. O peso da liberdade absoluta. A maioria das pessoas, quando ouve falar de liberdade, pensa em algo positivo. Liberdade é o que todo mundo quer, certo? Poder fazer o que quiser, ir onde quiser, ser quem quiser. Mas Sartre mostrou que a liberdade real, a liberdade absoluta, não é libertação. É condenação. Você está condenado a ser livre. Não foi uma escolha. Você não pediu para existir. Mas agora que existe, cada segundo da sua vida é uma escolha. E você não pode não escolher. Até não escolher é uma escolha. Até deixar os outros decidirem por você é uma escolha que você fez. Pense no peso disso. Cada momento você está criando quem você é. Não existe pausa. Não existe piloto automático de verdade. Quando você acorda e decide ficar na cama, você está escolhendo ser a pessoa que fica na cama. Quando aceita um emprego que odeia, você está escolhendo ser a pessoa que aceita empregos que odeia. Quando foge de uma conversa difícil, você está escolhendo ser a pessoa que foge de conversas difíceis. E o pior, você não pode jogar a culpa em ninguém. Não pode dizer que seus pais te fizeram assim. Não pode dizer que a sociedade te forçou. Não pode dizer que é sua natureza, porque você não tem natureza. Você só tem escolhas. E cada escolha é sua responsabilidade absoluta. Sartre chamava isso de angústia existencial. Não é depressão. Não é a ansiedade comum. É a vertigem de perceber que você está no comando de um navio sem mapa, sem destino, sem garantia de que está indo para algum lugar que faz sentido. E você não pode descer do navio. A má fé, quando você foge da própria liberdade. Aqui está o que acontece. A liberdade é tão pesada que a maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo dela. E a forma mais comum de fugir é o que Sartre chamou de má fé. É a mentira que você conta para si mesmo de que não é livre. Má fé é quando você diz: eu sou assim mesmo, não posso mudar. Como se você fosse um objeto com características fixas. Má fé é quando você culpa a sua infância, seus traumas, seu signo, sua personalidade,
qualquer coisa que tire de você o peso de escolher. Má fé é quando você finge que sua vida já estava escrita e você só está seguindo o roteiro. Sartre deu um exemplo clássico: o garçom. Imagine um garçom que representa o papel de garçom de forma exagerada. Ele anda de um jeito específico, fala de um jeito específico, até os gestos são teatrais. Ele está tentando ser a essência do garçom, como se garçom fosse algo que ele é, não algo que ele faz. Mas ele não é garçom. Ele é um ser humano que escolheu trabalhar como garçom. Amanhã ele pode escolher outra coisa. Mas escolher outra coisa significa assumir a liberdade. Significa aceitar que ele não tem um lugar pré-determinado no mundo. E isso assusta tanto que é mais fácil fingir que garçom é sua identidade permanente. Você faz a mesma coisa. Você se esconde atrás de rótulos. Eu sou ansioso. Eu sou tímido. Eu sou rebelde. Como se esses rótulos fossem sua natureza imutável. Mas não são. São escolhas que você repete todos os dias e chama de personalidade. Porque aceitar que são escolhas significa aceitar que você pode escolher diferente. E escolher diferente significa assumir a responsabilidade de criar sua própria vida. O inferno são os outros. Sartre escreveu uma frase que virou clichê, mas que ninguém entende de verdade. O inferno são os outros. Parece que ele está dizendo que as pessoas são horríveis. Não é isso. O inferno são os outros porque você precisa deles para se definir. Você não consegue se ver a si mesmo diretamente. Você só se vê através do olhar dos outros. E aí está o problema. Você vira refém da opinião deles. Quando alguém te olha, você se torna objeto no olhar dessa pessoa. Você deixa de ser sujeito livre e vira uma coisa sendo julgada, categorizada, definida. E você internalizou esse olhar. Agora você se vê através dos olhos imaginários de todo mundo. Você não escolhe a roupa que quer vestir. Escolhe a roupa que imagina que os outros vão aprovar. Você não escolhe a carreira que te interessa. Escolhe a carreira que imagina que os outros vão respeitar. Você não vive a sua vida. Vive a vida que imagina que os outros esperam que você viva. E o mais cruel, mesmo quando você tenta se rebelar, você ainda está reagindo ao olhar dos outros. Você não está sendo livre. Está sendo o oposto do que os outros esperam, o que ainda é uma forma de ser definido por eles. O inferno são os outros, porque enquanto você se importar com o que eles pensam, você nunca vai viver a sua própria existência. Você vai viver eternamente como um personagem no julgamento alheio. Não existe sentido pronto. Você tem que criar. Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Sua vida não tem sentido. Não porque ela é vazia ou inútil, mas porque sentido não é algo que você descobre, é algo que você cria. As pessoas passam anos procurando o propósito da vida como se fosse um tesouro escondido esperando para ser encontrado. Vão para a Índia, leem livros de autoajuda, fazem terapia, tudo tentando descobrir para que eu estou aqui. E Sartre diz, você não está aqui para nada, você simplesmente está aqui. E agora precisa decidir o que vai fazer com isso. Isso é simultaneamente libertador e aterrorizante. Libertador porque significa que você não nasceu com uma dívida cósmica a pagar. Ninguém te deu uma missão. Você não tem que cumprir expectativas divinas ou destino pré-escrito. Aterrorizante porque significa que se sua vida não tem sentido, a culpa é sua. Você é o único responsável por criar significado onde não existe nenhum. Sartre dizia que o ser humano é um projeto, não um produto acabado, mas algo em construção permanente. Você não é, você está sendo. E o que você está sendo depende inteiramente das suas escolhas, segundo a segundo. Então, quando você pergunta, qual o sentido da minha vida? Você está fazendo a pergunta errada. A pergunta certa é, que sentido eu vou criar para a minha vida? E isso não tem resposta pronta. Tem apenas a sua resposta, e a sua resposta vai ser diferente da de todo mundo, porque você é o único que está vivendo a sua vida. A angústia de escolher sem garantias. Toda escolha importante da vida vem com uma angústia específica.
Você nunca tem garantia de que está fazendo a coisa certa. Você escolhe uma carreira sem saber se vai se arrepender. Escolhe um relacionamento sem saber se vai dar certo. Escolhe ter filhos sem saber que tipo de pai ou mãe você vai ser. E a tentação é esperar. Esperar até ter certeza. Esperar até os sinais aparecerem. Esperar até o universo te dar uma confirmação de que você está no caminho certo. Mas Sartre mostra que essa certeza nunca vem, porque não existe caminho certo. Existem apenas caminhos que você escolhe e depois transforma em certos ou errados pelas suas ações. Você não pode saber de antemão se uma escolha é boa. Você só descobre depois. E mesmo assim, nunca tem como saber se a outra opção teria sido melhor. Você vive em permanente incerteza e tem que escolher mesmo assim. Isso gera uma angústia profunda, porque você sabe que cada escolha te define. Cada vez que você escolhe algo, você está fechando outras possibilidades. Quando escolhe esse emprego, está renunciando àquele. Quando escolhe essa pessoa, está renunciando àquela. Quando escolhe esse caminho, todos os outros ficam para trás. E você não volta a ser quem você era antes de escolher. Cada escolha te transforma. Você não escolhe e permanece o mesmo. Você escolhe e vira outra pessoa. E essa pessoa que você se tornou vai fazer as próximas escolhas. É uma cadeia sem fim de transformações irreversíveis. O desespero existencial é quando você percebe que está há 30, 40, 50 anos da sua vida e não tem como voltar atrás. As escolhas que você fez te trouxeram aqui. E você olha para aqui e pensa, era isso? Era isso que eu estava construindo? Sartre chamava isso de náusea existencial. É a sensação visceral de que você está preso numa vida que você mesmo criou, mas que não necessariamente queria. Você seguiu escolhendo, um dia após o outro, e de repente olha ao redor e não reconhece onde está. E aí vem a percepção brutal. Você não pode jogar a culpa em ninguém. Não foi o destino, não foi azar, não foram as circunstâncias, foram suas escolhas. Mesmo as vezes que você não escolheu, você estava escolhendo não escolher. E isso também te trouxe aqui. O desespero existencial não é querer morrer. É querer voltar no tempo e escolher diferente. Mas você não pode. O tempo é irreversível. Você é o acúmulo de todas as suas escolhas passadas. E por mais que você possa começar a escolher diferente agora, você nunca vai apagar o que já foi feito. Mas Sartre também mostrou que esse desespero pode ser o começo da autenticidade. Porque quando você para de fingir que sua vida é resultado do destino, quando você olha de frente e admite que você construiu isso, você finalmente pode começar a construir diferente. A autenticidade, para Sartre, não é a ser você mesmo, no sentido romântico. Não é descobrir a sua verdadeira essência. É assumir radicalmente que você não tem essência, que você é pura liberdade, que você está criando quem você é a cada momento. Uma pessoa autêntica não foge das escolhas. Ela não se esconde atrás de desculpas. Ela não diz eu sou assim, como se fosse uma pedra imutável. Ela diz eu escolhi ser assim até agora e posso escolher diferente amanhã. E vive com o peso dessa liberdade. Autenticidade é olhar para a sua vida e dizer, isso aqui foi construído por mim. Eu escolhi cada tijolo. E se não gostei do resultado, eu posso desconstruir e reconstruir. Mas não posso fingir que foi outra pessoa que construiu. A maioria nunca chega nesse nível de honestidade. É mais fácil viver na má fé. É mais confortável acreditar que você é vítima das circunstâncias. Que você não tinha opção. Que você fez o que podia. Mas Sartre não te deixa nessa confortável mentira. Ele diz, você sempre teve opção. Você sempre foi livre. E você usou essa liberdade para construir exatamente a vida que você tem agora. Isso dói, mas também liberta. Porque se você construiu essa vida, você pode construir outra. Não há destino te prendendo. Não há natureza te limitando. Há apenas as suas escolhas futuras, esperando para te transformar em quem você ainda não é. O compromisso com a própria existência. Sartre tinha uma ideia que poucos entendem. Quando você escolhe, você não escolhe só para você. Você escolhe para toda a humanidade.
Porque cada vez que você age, você está dizendo: isso é o que um ser humano pode ser. Você está criando um exemplo. Quando você escolhe mentir, você está dizendo que mentir é uma possibilidade humana válida. Quando você escolhe ser covarde, está legitimando a covardia. Quando você escolhe ser cruel, está mostrando que a crueldade pode fazer parte do que significa ser humano. E o oposto também é verdade. Quando você escolhe a coragem, você está criando coragem no mundo. Quando você escolhe a honestidade, está expandindo o território do que é possível. Quando você escolhe a compaixão, está mostrando que o humano pode ser mais do que egoísmo. Isso torna cada escolha absurdamente pesada, porque você não está apenas criando a si mesmo, você está criando humanidade. Cada ação sua é um voto sobre o que o ser humano pode ser, e você não pode se esconder da responsabilidade disso. É por isso que Sartre dizia que estamos condenados a ser livres, porque não há como fugir. Cada momento você está escolhendo, cada momento você está criando, cada momento você está votando sobre o que significa existir. E não existe abstenção. Até não votar é um voto. Viver sem rede de segurança. No final, Sartre está dizendo algo simples e brutal. Não existe rede de segurança. Não existe Deus para te salvar se você escolher errado. Não existe destino para garantir que tudo vai dar certo. Não existe natureza humana para te dizer quem você deve ser. Você está sozinho, completamente livre, completamente responsável. E precisa criar sentido onde não existe nenhum. Precisa construir uma vida sem manual de instruções. Precisa escolher sem garantias. E precisa viver com as consequências de cada escolha, sabendo que não pode jogar a culpa em ninguém. É aterrorizante. É por isso que a maioria escolhe a má fé. Escolhe acreditar em horóscopos, em destino, em tudo acontece por uma razão, em era para ser assim. Porque viver na verdade da liberdade absoluta é insuportável para a maioria. Mas também é libertador. Porque significa que você não está preso. Não importa o que você fez até agora. Não importa quem você foi até ontem. Hoje, você pode escolher diferente. E essa escolha vai te transformar em alguém novo. Você não precisa encontrar a si mesmo. Você precisa criar a si mesmo. E você pode criar o que quiser. A existência precede a essência. Você não é nada antes de existir. E depois que existe, você só é aquilo que você faz. Não existe desculpa, não existe destino, não existe natureza, só existe liberdade. E essa liberdade é sua condenação e a sua única possibilidade de significado. Sartre não oferece conforto, ele oferece verdade. E a verdade é que você está sozinho, num universo indiferente, sem manual, sem propósito pré-definido, sem garantias de que está fazendo a coisa certa. E ainda assim, precisa viver. Precisa escolher. Precisa criar sentido. A angústia que você sente não é falha, é lucidez. É a consciência da sua liberdade absoluta. E quanto mais você tenta fugir dela com desculpas, com má fé, com mentiras sobre quem você realmente é, mais você se afasta da única coisa que pode te salvar: a autenticidade. Viver autenticamente não significa viver feliz. Significa viver na verdade. E a verdade é que você é livre demais. Livre demais para ter desculpas. Livre demais para ser vítima. Livre demais para fingir que não tem escolha. Schopenhauer mostrou que somos escravos das necessidades. Jung mostrou que somos escravos das negações. Sartre mostrou que não somos escravos de nada. E que essa não escravidão é o fardo mais pesado que existe. Porque significa que tudo o que você é, você escolheu ser. E tudo o que você ainda não é, você ainda pode escolher. Agora você sabe, não existe manual, nunca existiu. E você passa a vida esperando por instruções que nunca vão chegar. A única instrução é essa: você existe. E agora precisa decidir o que vai fazer com isso. A pergunta não é quem eu sou, a pergunta é quem eu vou me tornar.
E a resposta está nas suas próximas escolhas. Se você chegou até aqui, você sentiu o peso de perceber que não existe ninguém no controle, que não existe plano maior, que você está improvisando a sua existência segundo a segundo. E talvez isso tenha te angustiado, ou talvez tenha te libertado. Sartre passou a vida inteira explorando o que acontece quando você vive na verdade da liberdade absoluta. E ele não estava sozinho. Existem outros filósofos que pegaram esse caminho e foram ainda mais fundo. O vídeo que está na sua tela agora vai te mostrar o que vem depois. O que fazer quando você aceita que a vida não tem sentido pronto e precisa criar o seu próprio. Não é fácil. Nada do que é real é fácil. Mas é verdadeiro. E se você sentiu algo enquanto assistia a isso, é porque uma parte de você já sabia. Já sabia que está livre. Já sabia que está sozinho. Já sabia que ninguém vai te salvar. E agora está pronto para olhar de frente